A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Estamos no dia de hoje, domingo 23 de agosto de 2020, iniciando o nosso estudo dominical do terceiro trimestre. Hoje chegamos à lição de número 8, o Tribunal de Cristo. Lembrando que neste trimestre estamos estudando sobre o tema escatologia. Escatologia é a doutrina das coisas que deve acontecer no fim dos tempos. E a nossa lição de hoje fala sobre este Tribunal de Cristo. O que será isso? Veremos a seguir. A nossa leitura bíblica em classe está 2 Coríntios 5 e 10. Se você está acompanhando este vídeo pelo seu celular, você pode acionar aí essa setinha no canto direito inferior do seu vídeo, que vai aparecer o texto, que diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lá no Salmo 82, verso 8, o salmista diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. E em Eclesiastes 3:17, Salomão nos diz: e disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Nós veremos a seguir que há uma diferença no julgamento dos justos e dos outros julgamentos de Deus, porque a palavra de Deus ela fala de vários julgamentos. Fala do julgamento do crente no Calvário. João 12, 31 a 32 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, o próprio Jesus mostrando que ali na cruz do Calvário, os pecados dos crentes eles foram julgados ali. Porque todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, estamos perdoados dos nossos pecados. Então o julgamento do crente não é mais para a salvação. Porque no momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós já nos tornamos salvos, ainda nesta vida. E na vida futura, quando estaremos com o Senhor. Há o auto-julgamento dos crentes. 1 Coríntios 11, 31 a 32 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o apóstolo Paulo nos recomenda nessa passagem que nós julguemos a nós mesmos, uma autocrítica, olhando, o crente olha os seus erros, vê as suas falhas, dobra os seus joelhos diante de Deus e ora a oração que foi recomendada pelo apóstolo João: olha, filhinhos, se vocês cometeram algum pecado,
saibam que tem um advogado junto a Deus. A saber, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crente, ele faz um auto-julgamento, ele se autoanalisa e vê os erros que ele tem cometido no dia a dia, e se porventura fez alguma ofensa, praticou algo desagradável, se irritou em demasia, ele vai diante de Deus, dobra os seus joelhos e pede perdão por aqueles pecados. Ao julgamento das obras do crente. É essa que nós vamos estudar aqui na lição de hoje, do Tribunal de Cristo, fala sobre os julgamentos das obras que o crente pratica neste mundo. Romanos 14:10 diz assim: mas tu porque julgas o teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todo havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então há o julgamento do crente não para a salvação, não para a condenação ou para a libertação em relação à vida eterna, mas das obras que nós fizemos. Todos os crentes irão morar no céu, não serão julgados como os demais que nós estaremos vendo, os ímpios, como relatamos lá nas palavras do profeta, do rei Salomão em Eclesiastes. Há o julgamento de Israel. Israel será julgado. Lá em Ezequiel 20, versículos 34 e 36, diz assim: e vos tirarei dentre os povos, falando do povo de Israel, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado, falando da dispersão judaicas por todo o mundo. Continua Ezequiel: com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus já está se cumprindo. Deus tirou os judeus de todos os povos da terra e levou para a terra de Israel, a antiga Canaã. E ali, Deus ainda no futuro vai entrar em julgamento com este povo. Também há o julgamento das nações. Em Mateus 25, 31 a 33, Jesus diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Após o arrebatamento da igreja, depois do período de grande tribulação de 7 anos, você pode estudar mais a respeito nos vídeos que estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse, que está aí na nossa playlist. Nesses estudos falam muito sobre o período de 7 anos. Depois desse período, no final desse período de 7 anos, o Jesus virá em grande glória. E todos nós, a igreja com ele, os anjos com ele, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ali ele julgará as nações que passarão para o milênio e aquelas que serão destruídas, condenadas para a perdição eterna. Então, aqui falando de nações, porque durante a grande tribulação haverá a chamada Batalha do Armagedon,
E algumas nações do mundo defenderão a Israel, e a outras irão contra. As que defenderem Israel serão abençoadas passando para o milênio, que é o último período dispensacionalista da palavra de Deus, um período ainda que haverá julgamento dos homens nesta terra, segundo o que eles responderem à revelação de Deus. Haverá também o julgamento dos anjos decaídos no final de tudo. Lá em 2 Pedro 2:4 diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então estão em cadeia, já prisão preventiva, como usamos o termo hoje, aguardando o julgamento, o juízo final. E esse será o julgamento dos anjos decaídos. E também, por último, o julgamento final, o do trono branco. Nós vamos ver nos estudos de Apocalipse que quando terminar tudo, Apocalipse 20, 11 a 12 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, o julgamento final aqui. A igreja já estará com Cristo e participará desse julgamento, do lado de Cristo. E os mortos que morreram sem Cristo, eles serão julgados pelas coisas que estavam escritas naqueles livros que vão ser abertos ali. E Hebreus 9:27 fala assim: após a morte segue-se o juízo. A pessoa já vai para a condenação, mas ainda vai aguardar no final dos tempos a explicação pelo juiz do porquê foram condenados. E vai ser terrível, porque todos eles vão ver que tiveram oportunidade de salvação, mas optaram pela condenação, mostrando que Deus é o justo juiz. Agora a nossa lição está falando sobre o tribunal de Cristo, que é um julgamento exclusivo dos crentes. O local vai ser nas regiões celestiais. Lá em Lucas 14:14 deixa claro isso. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Então, no tocar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, os crentes vivos, nesta época da segunda vinda de Jesus, estarão com Jesus e serão recompensados nesse tribunal de Cristo. O objetivo desse tribunal de Cristo é julgar as obras dos crentes. Aí não é um julgamento para morte e condenação, mas um julgamento das obras. Nós não vamos mais para o inferno. Nós vamos para a vida eterna, morar nas mansões celestiais. Mas as obras que fizermos aqui nesta terra, por meio deste corpo terreno, vai ser julgado por Cristo. Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então Paulo está falando assim, olha, alguém planta a semente, leva o evangelho, prega o evangelho, planta a semente.
E tem outro que rega, dá ensino, pastoreia, dá um crescimento. Paulo está falando que cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Os que plantaram muito, receberão muito. Os que regaram muito, receberão muito. Os que plantaram pouco, receberão pouco. Ou quase nada. E o que não regou também é a mesma coisa. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 5, portanto não julgueis antes do tempo, antes que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e cada um receberá de Deus o louvor. Então aqui uma coisa muito importante, manifestará os desígnios dos corações. Então as obras não são por si só meritórias, porque muitas vezes nós fazemos coisas para alimentar o nosso ego ou para mostrarmos para as pessoas que somos pessoas bondosas. Isso não tem valor algum diante de Deus. O que diz aqui é que Deus vai manifestar o que está lá, os desígnios do coração, o que está dentro do coração. Por que nós fizemos tal obra? Se fizemos realmente por amor a Cristo, ou se fizemos por vaidade e amor próprio. Haverá uma diferença. E aí receberá o galardão, aqueles que realmente têm os corações voltados para fazer a obra de Deus, porque amam ao Senhor. 2 Coríntios 9:6, Paulo volta a dizer, e digo isto, o que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia em abundância ceifará. Então, mostrando aqui que a recompensa vai ser quantitativamente de acordo com as obras de cada um. É um julgamento rigoroso, embora o tribunal de Cristo seja só para os salvos, ele não deixa de ser rigoroso. Tiago nos alerta lá no capítulo 3, no verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, aqui, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de pregar, de pastorear, a responsabilidade é dobrada, porque conhece muito mais. Às vezes, na ignorância, nós cometemos erros, e nossos erros não são julgados como aqueles que não são ignorantes. Lembro que minha mãe, certa feita, foi na feira e a feirante recomendou um remédio para ela. E aquele remédio fez um mal à minha mãe, que a minha mãe foi parar na UTI. Mas a feirante não foi julgada por causa disso, porque ela fez na inocência, no intuito de ajudar, acabou prejudicando. Quantas vezes nós fazemos isso? Recomendamos um remédio para uma pessoa e não somos médicos. Mas se o médico receitar um remédio errado e esse remédio causar um prejuízo para o paciente, esse paciente pode levar o médico a julgamento, porque ele é mestre. Ele deveria saber o que está fazendo. Ele não poderia receitar de qualquer maneira. Assim também nós, aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, têm a responsabilidade muito séria em ensinar o que é certo, porque senão
receberemos o mais duro juízo, como disse Tiago. Lá em 1 Coríntios 3, verso 8, versos 14 e versos 15, diz assim: olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, como já lemos. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aqui mais uma vez o apóstolo Paulo está ressaltando, olha, você vai receber galardão pelas obras que você fizer, mas as obras não vão te salvar. Então quem fez muito vai receber muito, quem fez pouco vai receber pouco, ou talvez nem receba galardão nenhum. Mas não perderá a sua salvação. Porque a nossa salvação não é por obras, mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos lá a princípio. Nós já fomos julgados lá na cruz do Calvário e temos a salvação em Cristo. Mas o que fizermos aqui volta a ressaltar. Isso sim será julgado neste tribunal de Cristo. 1 Coríntios 4 e 5, o apóstolo Paulo nos fala: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, coisas ocultas das trevas. Então, os falsos obreiros, aqueles que fizerem coisas terríveis no seu coração, fazem escondidos, pensam que receberão alguma coisa da parte do Senhor, não receberão nada. Muito pelo contrário, serão condenados para as trevas eternas, porque tudo que tiver oculto no coração vai aparecer. E aqueles que sinceramente serviram ao Senhor receberá da parte de Deus pelo menos um louvor. Servo bom e fiel, entra por repouso do teu Senhor, né? O juiz do tribunal será nosso Senhor Jesus Cristo, como já falamos anteriormente. E quais os galardões que receberemos? Galardão é prêmio, né? Tiago 1,12 diz que nós vamos receber a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. O apóstolo Paulo fala da coroa da vitória lá em 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pedro fala sobre a coroa da glória, 1 Pedro 5, 2 e 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Há também a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E por fim a coroa da alegria, como Paulo escreveu lá na primeira carta aos Tessalonicenses 2, 20 e 19. Porque qual é a nossa esperança? O gozo. A palavra gozo é alegria, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida?
que é essa coroa da alegria? Quando nós formos para o céu, nós vamos encontrar todos aqueles que nós pregamos o Evangelho e aceitaram Jesus por causa da nossa semeadura. E aquilo vai ser um motivo de muita alegria. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou encontrar vocês no céu, eu ganhei vocês para Jesus, e a nossa esperança é essa, porque quando eu chegar no céu e ver vocês salvos, firmes, para sempre eu me alegrarei muito. Que todos nós possamos ter essa alegria de ver pelo menos uma alma ganha por nós lá no céu. Que coisa maravilhosa que não há de ser. Para nós concluirmos, porque é importante para o crente conhecer a doutrina do julgamento da igreja. É importante, meus irmãos, para que nós tenhamos zelo pela obra que fazemos para Deus aqui neste mundo que vivemos, nos empenhando, não fazendo por ganância, nem por vaidade, mas um sincero coração, querendo ganhar almas para Jesus, cuidando do rebanho de Deus, tendo amor pelo próximo, aguardando aquela recompensa que o Senhor nos dará no céu. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento em que refletimos sobre o tribunal do teu Filho, Senhor, tribunal de Cristo, que julgará as obras dos crentes, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, para que possamos trabalhar com afinco, com vontade, na tua obra, Senhor, para que nós possamos dar fruto para a vida eterna. Abençoa a tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.